E aí, geminianos, como estamos? Espero que vocês estejam todos muitíssimo bem, sejam super bem-vindos aqui mais uma vez, ou pela primeira vez neste canal. Me chamo Carol, para quem não me conhece, e tô aqui para fazer mais uma leitura, tá? Essa leitura geral atemporal, sem tema definido, não é para maio especificamente. Eu ia fazer as de maio agora, mas assim, fazendo tudo muito corrido, inclusive eu tô num momento bem diferente do que fica aqui no canal. Sempre tem um monte de vídeo já agendado, eu não tô conseguindo deixar quase nenhum. Tô sempre gravando praticamente um dia antes, devido à questão, assim, do tempo mesmo, da vida pessoal. Mas, se der, se for possível, eu ainda vou fazer pra maio, senão eu prometo que eu farei pelo menos pra junho, tá bom? Em algum momento. É isto, vamos lá. Muito boa sorte a todos, que venham o que tiver que vir. 10 de copas, que interessante. Já gostei do fundo, mas vamos entender o que vem. Gêmeos. Giz de Gêmeos. As de Copas. Tá caindo pra muita gente, hein? O As de Copas. Energias para Gêmeos, por favor. Tem que ficar puxando mais do fundo com esse deck. 2 de ouros. Porque ele, pra escorregar, como ele ainda é bem novinho, é tenso. Mais uma. Obrigada. A Imperatriz. Dá mais um pros 2 de ouros. 2 de ouros é uma carta até bem positiva quando a gente fala de romance. Por mais que o 2 de copas ele seja mais simbólico, né? Mas ele fala dessa questão do elo, sabe? É mais profundo, né? Quando está no material. É aquele elo que nós vemos sempre que está conosco no nosso dia a dia. Desculpa, 8 de espadas. E o 10 de copas voltou, tá? Tá. Interessante, tá? Porque assim, me parece. Não sei se estamos falando realmente aqui de romance ou não. Por enquanto, eu não vou colocar apenas este cenário aqui. Mas para alguns sim. Mas me parece que assim, é um novo ciclo, tá? Tem alguma coisa aqui se abrindo. Eu não sei se é uma nova pessoa. Vou pegar aqui, As de copas. 4 de ouros. Mais uma. O eremita. Ah. Imperatriz. 10 de copas. Vou pegar mais um, por favor. Rainha de paus. Tá. A torre. A torre ficou no fundo aqui depois de tudo, né? E ela apareceu em alguns momentos, né? Ela queria cair. Então, assim, esse novo ciclo parece também estar sendo resistido. Me lembra um pouco. Eu fiz algum signo. Enfim, eu não vou lembrar quem foi agora. Que eu comecei falando de alguma resistência. Mas, assim, se for pra romance, por exemplo, é um novo ciclo que realmente tá sendo emperrado, né? Porque primeiro, eu vejo a pessoa aqui, ou seja, vocês, se sentindo muito bem sozinhos, né? Tem aquele momento de estar bem mesmo, e parece que a ideia de mexer com esse estar bem só é desconfortável, né? Tipo assim, eu não tô afim, não sei se as últimas relações foram caóticas, se foram difíceis, né, de serem finalizadas, desses nós que nós ficamos, às vezes, na mente serem desatados. E aí, esse ciclo que se abre, ele não tá sendo muito bem visto, bem quisto pelos geminianos aqui, ou por quem os geminianos estão lidando. Por quê? Porque, mais uma vez, estou no modo defesa, né? Depois da torre, em algum momento eu ter vivido, e ao mesmo tempo aqui me traz essa sensação de, tipo assim, gera mesmo uma ansiedade para alguns, sabe? A ideia de se relacionar novamente com alguém. Não sei, tem como se fosse uma coisa meio traumática aqui, né? No pesar, no frigir dos ovos aqui, no pesar dos pratos, eu sempre percebo que quando eu me abro para alguém, quando eu saio dessa minha solitude, pelo menos a nível romântico, eu fico bem tenso, eu não fico legal, enfim. Mas me parece que aqui não temos uma pessoa em específico ainda, né? Mas esse Ás de Copas, ele tá me chamando um pouco de atenção para isso. Parece que esse ciclo, ele tá querendo se abrir. Então, muito possivelmente, pode ser que apareça alguém aí pra vida de vocês. Vamos ver, né? O decorrer aqui das próximas cartas. Só que eu já tô vendo muito essa coisa de, tipo assim, eu me baixo. E é uma energia boa, né? Mas, aqui eu não tô vendo realmente problema nisso. O problema é só essa questão de ser guiado pelo receio, sabe? De tanta coisa que já desabou na minha vida que o problema aqui não é só o alto amor, a autovalorização, não é só isso que existe. O problema não, né? Não é só isso que existe. O problema é que nisso que existe, existe também muito essa questão de querer estar no controle, né? Porque realmente me parece.
só de olhar pras cartas aqui que geram realmente uma ansiedade, gera um medo. Tipo assim, não, 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 isso mexe muito comigo. Não é legal. Vamos lá. Por que que os geminianos estão recebendo essa mensagem aqui? A estrela, tá vendo que tem uma coisa aqui pra mim que, enfim, tem uma coisa nova, tá? Alguma coisa nova se abre. O que que esse novo se apresenta aqui? Tá vendo? Aparece um ser aqui. Temos um ser na mesa, rei de ouros. Mais uma. O louco. Ui. Três de espadas, tá vendo? O que está no oculto de tudo isso? Que não é tão oculto assim. Eu não tô dizendo que seja oculto que a pessoa não saiba. Pra mim tá muito consciente, né? Tipo assim, não, a pessoa aparece aqui, pode ser até aparece uma pessoa legal, eu posso até sentir, né, um envolvimento. Só que isso me gera ansiedade porque, cara, eu já sei como isso pode acabar, eu não quero passar por isso de novo, sabe aquela antecipação? O ponto aqui é que nós temos um rei de ouros no centro, tá? É claro que leitura geralzona, pouquíssimas cartas ainda aqui em mesa, não tô dizendo que eu também tenho que fazer como se fosse uma mesa real, sabe? Não precisa. Mas como ela é muito ampla, né, muito geral, eu não posso dizer que essa pessoa que vai aparecer na vida de sei lá quantos geminianos, todas serão tão firmes quanto um rei de ouros, né? Eu até comecei a falar nessa questão de dois de ouros, muitas pessoas não veem como algo positivo para dentro de uma relação, mas eu vejo, pelo menos, tá? Principalmente porque todos os decks mais tradicionais, vocês veem que tem essa questão desse elo. E aí, no mundo material, dois de copas, por exemplo, é aquela coisa fofa, né? Os meus encontros, o sentimentinho, a paixão. E não é só o sentimentinho, né? Conexão de almas e tudo mais. Mas no dia a dia, sabe aquela parceria que tá aqui no dia a dia, que tá comigo? E não só parcerias românticas, é claro, dois de ouros traz, né? Pai e mãe, aquele elo, né? O elo que às vezes também é trazido pela ideia do DNA, mas enfim, pela ideia do dia a dia, da convivência, sabe? E aí, é engraçado, porque a gente vem com o Rei de Ouros bem embaixo dessa linha. Então, assim, é uma pessoa que tende, né? Não sei pra quantos aqui, a ser uma pessoa firme, a ser uma pessoa, sabe? Que quer realmente e tá disposto realmente a fazer alguma coisa acontecer. Quais são os defeitos dessa pessoa? Não sei. Não tenho como ver tudo aqui. Mas também exige esse salto de fé e de alguma forma a gente tem um louco aqui embaixo dessa imperatriz, né? Para alguns de vocês, exige um sair da pose. Eu não sei o que isso significa bem, sendo bem honesta, porque me parece que, tipo assim, nesse medo, algumas pessoas, elas estão numa banca mais firme, sabe? Tô dizendo que é errado? Não. Mas a sensação de lidar com uma nova pessoa é sair desta posição. É perder essa firmeza. Não necessariamente precisa, tá? Mas é como se fosse a sensação. Estou traduzindo aqui a sensação que alguns sentem ao lidar com novas oportunidades de romance. O ponto é, como eu falei, apresenta-se esse novo, tá? Essa pessoa aqui é bem comunicativa, bem chamativa, bem interessante, tá? E principalmente com essa ideia do Rei de Ouros, pode ser que ela venha propondo coisas. Ah, mas com certeza tem defeito. Com certeza tem. Não estou vendo aqui na mesa, tá? Sobre. Não estou dizendo que não tem. Sei que tem. Só não estou buscando aqui e não estão me trazendo nesse momento qual o defeito. Exige de vocês esse se jogar, né? Este confiar neste desconhecido. Como eu sempre falo, em praticamente todas as minhas leituras, não há garantias na guerra. E aí, o que que os geminianos farão? Não sei. Por quê? Porque temos um três de espadas aqui no oculto. Isso é o que impede, né? O medo do sofrer, o sofrimento do passado. A gente sempre traz as nossas bagagens nas nossas memórias, né? O que eu vivi, que eu não quero repetir, que eu não quero sentir de novo e tal. Mas assim, até que ponto, né? Travar funciona. Ó, cinco de paus, muito conflito, tá? Muito conflituoso. Seis de espadas, aquela coisa de querer se afastar e se afastar desse mundo amoroso e pipipi, bobó, e tudo bem, sem julgamento. Mas vai aparecer alguém aqui. O que mais sobre essa situação que os geminianos podem ficar sabendo? Quatro de copas. Apareceu em algum momento, né? A morte. Sete de paus. Vou pegar mais um. A sacerdotisa. Gente, quanta armadura. Essa pessoa, ela tende a mexer com essa armadura de vocês, tá? Tende a conseguir deslocar um pouco ela, pelo menos. Por mais que vocês digam que não. Quatro de copas, a força. E o sete de paus.
Vou pegar mais uma. 9 de espadas, tá vendo? Ela tende a mexer, ela consegue mexer um pouco com vocês. E eu não tô dizendo no sentido negativo, não. Porque esse 9 de espadas é pela situação em si. Independente se essa pessoa vai apresentar coisas tóxicas ou não, não é o que eu vejo, sendo bem honesta. É, mesmo que essa pessoa não fique, ou você não queira ficar com essa pessoa, né? Enfim, é uma leitura geralzona e muito ampla. Tende a ser uma transição, ou seja, uma passagem na tua vida também para te ajudar a limpar algumas arestas internas, interiores, coisas que vocês, mais uma vez, podem ter consciência ou não. Para muitos aqui, para mim, tem essa consciência do que eu sinto, né? Eu tô evitando porque eu sei que pode dar ruim, eu vou sentir aquilo de novo, eu já passei por essa dor e piribi pororó. Sabe aquela coisa? Aí a dor de cabeça e os problemas, enfim. Mas na profundeza do nosso âmago sempre tem coisinhas que às vezes a gente fica. Eu até falei, né, dessa pose. Coloco essa pose de firmeza, assim, mas por dentro tem uma fragilidade que vai ser mexida aqui. E eu vejo isso de alguma forma, de forma positiva, tá? Pode ser, como eu falei, para limpar essas arestas, para essas águas paradas, para aquilo que o meu orgulho está fechando o cerco. É claro que se você não permitir nem a entradinha de nada dessa pessoa, talvez você não sinta esse impacto. Mas ainda assim, de alguma forma, sabe quando você para pra ficar, tipo assim, do nada você se percebe pensando, poxa, aquela pessoa, aquela situação, e isso começa a te fazer devagar sobre algumas situações? É meio que sobre isso. Mesmo que essa pessoa não fique na sua vida porque você não permita, nem entre direito porque você não permita, mas de alguma forma a passagem dela vai trazer esse poder de revisão, sabe? Esse poder de análise aqui. E tende a ser rico se você se permitir também trazer essa riqueza de dentro, tá? Para autoconhecimento, autoentendimento, um certo desbloqueio aqui também. Vou dizer que vai ser 100% confortável? Não, 7 de paus, 9 de espadas, entende? Mas assim, traz uma elucidação. Então, para quem estiver disposto, né, para ter uma conversa séria consigo mesmo, entendam isso. Mesmo que, mais uma vez, essa pessoa só passe. Só fala, opa, e aí você, sai fora. Pode ser que depois você fique, sabe, essa pessoa, se já não estiver acontecendo. E isso pode trazer várias coisas interessantes para vocês. Confortável ou não, pode trazer, tá? Vamos fechar essa leitura? E aí, mas eu quero. Então deixa. Deixa a pessoa entrar e possivelmente vocês também vão sentir essa mesma coisa, tá? Pode acessar feridas. E não porque a pessoa vai ser ruim exatamente, mas o próprio medo de vocês. É claro, como eu sempre falo, consciência, leitura geral. Se a pessoa fizer alguma cagada, também pode ser que seja um gatilho, mas eu não vejo muito isso. Quem é essa pessoa? Vou pegar mais uma aqui só. Sobre essa pessoa. Oi? 8 de paus. Ó, rei de paus. Página de copas. Vou pegar mais uma. Rei de copas. Tá vendo? Eu não vejo uma pessoa problemática. Pode ser uma pessoa até rápida, assim. Pra alguns, realmente, uma pessoa que tá mais na transição, né? Ó, justiça. Na vida de vocês, talvez não seja uma pessoa realmente que fique. Seja por você, seja pelo outro, não importa. Mas eu não vejo a pessoa sendo muito problemática. Ela pode ser atribulada até, assim, no sentido de ir rápida, sabe? Muito intensa. Tem uma certa intensidade aqui. E no meio dessa intensidade, ó, Cavaleiro de Paus, também mexer nesse ponto aqui em vocês. Mas de alguma forma eu vejo isso positivo, tá? Vamos ver aqui por que é positivo e a gente vai fechar. 9 de ouros. Muito autoconhecimento. Traz uma colheita aqui também, tá? Mais uma. Cavaleiro de Copas. É um romancezinho gostoso aqui pra rolar, mesmo que seja temporário. 3 de ouros. E crescimento. Ó, é muito. Tem uma coisa aqui realmente de autoconhecimento. E acho que o ganho disso aqui também é perceber o equilíbrio. Para alguns. E eu sei que, né, a maioria daqui talvez não esteja 100% fechado, de, tipo assim, não ter tido nenhum tipo de relação, não sei. Alguns podem realmente estar, assim, celibatários, total. E sem julgamentos, mais uma vez, cada um sabe o que faz. O ponto é que disso daqui ainda tem essa extração, né, como eu disse, de uma colheita sobre esse equilíbrio. Dá pra ter um fechamento, querendo ou não. Aqui é uma carta, às vezes, do solteiro, né? Não só disso, mas pode representar a solteirice. Então, você pode continuar, talvez assim, não quero continuar fechado, fechada, mas ainda assim aproveitar bons momentos, aproveitar boas companhias, mesmo que não queira render alguma coisa, e de alguma forma pode ser que renda, vou ser bem honesta, tá? Rei de ouros, temos a rainha de ouros aqui, pode ser que renda, e aí muda, sabe, a visão. Tem uma colheita de entender que nem tudo é 8 ou 80.
Nem tudo precisa ser visto de uma forma tão fixa, tão plutoniana, sabe? Assim, esmagante. Nem tudo que aconteceu acontecerá e se sucederá da mesma forma que antes. Dores podem ser similares, situações ruins acontecem com todos nós, de diversas formas, e podem trazer dores similares, mas assim, não precisa se fechar, esse é o ponto, sabe? Como se fosse essa dosagem aqui. E uma colheita muito gostosinha, muito positiva. E para muitos aqui pode ser um desenvolvimento realmente desse romance, tá? E até de uma forma rápida, intensa, gostosa. E mesmo, como eu falei, se for passageiro, traz uma coisa boa. Não sei, traz uma sensação boa pra vocês. Então, aproveitem quem quiser. Quem não quiser também, não é obrigado. É isto, tá? Espero que faça sentido pra quem precisa. Gêmeos, de coração, um cheiro grande. Se cuidem e até a próxima.